acima de tudo, amor. Bem, agora no terceiro bloco, nós vamos ter a oportunidade de vocês entenderem o significado de não só na área de medicina nuclear, especificamente para melhorar o tratamento do paciente, mas como esse departamento prepara todos os pacientes a terem mais precisão, mais condições de saber a exatidão que ele está preparado fisicamente para ir para uma cirurgia, para ele se cuidar num todo. E ele tem eu acho que nesse bloco nós vamos mostrar para vocês a área de cardiologia, né, que é importantíssima, mas é muito preciso. O exame é completo, de última geração. Então, eu queria, doutor Wilson, que explica para nós a importância e o porquê que todo o serviço nosso é mais seguro com o serviço nosso de cardiologia. Isso, a cardiologia, senhor Henrique, ela tem uma importância muito grande também dentro da medicina nuclear, porque a gente consegue mostrar para o médico, mostrar para o cardiologista se tem alguma área do coração dele que não está recebendo adequadamente o sangue, a oxigenação. Então, os exames da medicina nuclear para cardiologia, especialmente a cintilografia de perfusão miocárdica, ela consegue mostrar, numa situação, por exemplo, de estresse, que o coração é exigido, se está chegando sangue adequado ou não naquela região, para aí sim o cardiologista indicar um cateterismo, uma angioplastia ou mesmo uma cirurgia. Se aquela região às vezes não tem um problema de irrigação, ou a irrigação ela tá chegando numa quantidade assim, ainda aceitável, o médico pode tratar esse paciente melhor com medicação, não necessariamente fazendo um cateterismo, uma angioplastia ou uma cirurgia. Como é que chama esse aparelho? É uma cintilografia, é o mesmo aparelho que a gente tem, uma gama-câmara que a gente chama, ou câmara de cintilação. É um aparelho que a gente tem, a diferença dele é que a gente usa um radiofármaco, né, um material radioativo específico para o coração. Então ele consegue... É um contraste, então? É parecido com um contraste, exatamente. É parecido com um contraste que vai lá no coração, na área onde está recebendo a irrigação, né, onde está recebendo o sangue, e aí ele consegue detectar se está chegando o sangue adequado ou não naquela região do coração. Isso é extremamente importante para o tratamento do paciente. Parece que todos os pacientes nossos que vão para a cirurgia fazem esse exame? Sim, aqui no hospital a gente tem a disponibilidade, né, do exame da medicina nuclear, da cintilografia. Então, a maioria dos pacientes que vão fazer cirurgia, eles acabam passando com o cardiologista e, dependendo da situação, eles indicam a cintilografia para ter uma avaliação mais adequada, mais cuidadosa desse paciente, evitando que depois da cirurgia o paciente fique por muito tempo, por exemplo, internado na UTI por uma complicação cardíaca da cirurgia. Então o paciente às vezes podia ter alguma obstrução que não era detectada em outros exames e aquilo ali poderia levar o paciente a ter um infarto durante a cirurgia. Então esse exame da medicina nuclear ela consegue prever se o paciente tem alguma alteração nessa irrigação do coração e indicar ou não a cirurgia desse paciente por um problema cardíaco. Eu espero que vocês estejam entendendo. O paciente nosso, nós temos um cuidado completo sobre ele, não é porque é câncer que vai só tratar do câncer. Nós estamos cuidando de ter um conhecimento da condição do órgão mais importante dele primeiro, que é o coração, para aguentar toda a conduta da cirurgia, pós-cirurgia, e depois do tratamento, isso, mais ou menos isso. E é exatamente isso, senhor Henrique. E se o senhor me permite, além da cardiologia, a gente ainda consegue fazer exames para avaliação renal, a avaliação do sistema gastrointestinal, a gente consegue fazer exames para avaliação cerebral. E uma outra coisa que a gente às vezes não fala muito é da questão da radiocirurgia. O que é isso? A cirurgia radioguiada. A gente injeta um material também no paciente e esse material ele vai drenar para linfonodos e lá na cirurgia o cirurgião, com o auxílio de um aparelho nosso, ele vai descobrir onde está essa lesão e vai tirar com mais precisão também. Isso é muito utilizado no câncer de mama, que é a pesquisa do linfonodo sentinela, e é também usado no melanoma, câncer de vagina, uma série de outros tumores que podem ser investigados com isso também. Via radiologia? É via medicina nuclear. A gente injeta um material radioativo, esse material ele vai drenar via
vasos linfáticos, vai lá para um linfonodo, esse linfonodo ele é retirado na cirurgia e o cirurgião, junto com a equipe da patologia, avalia se aquele linfonodo está comprometido ou não. Se ele não estiver comprometido, a cirurgia para por ali. Então o paciente tem um benefício. Se o linfonodo está comprometido, isso indica para o cirurgião que ele tem que ampliar a cirurgia dele. Ele tem que ser um pouco mais agressivo para não restar a chance de ficar um tumor ali. Então, nesse ponto também é uma coisa pouco conhecida do público que a medicina nuclear também faz. A gente auxilia na cirurgia. Interessante, a medicina nuclear, a maioria dos hospitais nem cita o nome, a importância que ela tem. Você falando agora, eu como leigo aqui, fico impressionada o tamanho, a dimensão que ela tem em termos de abranger toda a visão do órgão do paciente, né, Marcelo? Que espetáculo, né? Que é isso. Aliás, se o senhor for para um serviço de câncer que tem um serviço de medicina nuclear, já olhe com bons olhos, porque é um divisor de águas. Como o Dr. Wilson colocou, a gente atua fazendo os exames, as cintilografias, que no caso, por exemplo, do coração, como o senhor perguntou nesse bloco, ainda o câncer acomete indivíduos mais idosos, que também é a faixa etária onde mais é acometido por problemas cardíacos. Então é uma junção. É um envelhecimento, é um cansaço dos órgãos. Exatamente. Né? Então, olha a preocupação, né? Ter um exame de coração antes da cirurgia, antes do tratamento. E vamos além, completando o que o Wilson colocou, no transcorrer do tratamento, das quimioterapias, por exemplo, alguns agentes eles podem provocar danos ao coração. E a gente tem um exame de ponta, que é o exame das câmaras cardíacas, que a gente consegue sinalizar se está havendo cardiotoxicidade, que é um efeito colateral da quimioterapia. Então, o paciente com o serviço de medicina nuclear, é permitido que ele seja monitorado em várias fases, diagnóstico, acompanhamento. O caso do PET-CT, a gente já tem feito o exame do PET no meio do tratamento, e isso é um divisor de água, se vai continuar naquela linha, se vai mudar a linha. No caso das internações, né, principalmente do câncer de tireoide, é um marco a iodoterapia. Os pacientes que recebem o tratamento, a cirurgia e depois a iodoterapia, têm uma sobrevida maior. E falando em iodoterapia, eu queria, de certa forma, fazer uma colocação de um dilema que nós estamos vivenciando na própria fundação. A iodoterapia, senhor Henrique, é uma das nossas linhas de atuação, né, que é o tratamento do câncer de tireoide com iodo radioativo. E a gente é uma das poucas instituições que recebem pacientes do país inteiro. Eu tenho pacientes que semanalmente chegam de norte a sul exatamente para esse tratamento, porque poucos são os locais que fazem. Por exemplo, a Santa Casa faz, a Santa Casa de São Paulo, mas o público praticamente é restrito da própria instituição. E aqui a gente recebe pacientes que já foram operados, mas que precisam fazer iodoterapia. E um dos grandes problemas que a gente vivencia hoje é que a tabela SUS ela é de 2009. Então, assim, a gente recebe esse paciente, eu tenho que, para que esse tratamento aconteça, eu tenho que ter um quarto dedicado exclusivamente, que tem todas as questões de radioproteção. Eu preciso de um físico com formação em física e medicina nuclear. Eu preciso de equipe treinada de enfermagem, com dosimetria e tudo mais. E, por fim, o próprio iodo radioativo. Então, para o senhor ter uma ideia, a gente paga um valor por esse iodo, que é fornecido por uma estatal, que é o IPEM. 3 meses depois, o SUS repassa um valor para a gente que é quase 60% do que eu gastei. Então, somente na dose, eu não estou falando aí toda essa equipe que eu falei que a gente tem que custear, né? Então, infelizmente, é um tratamento que ele é fantástico, porque ele muda a vida do indivíduo. Todos os trabalhos internacionais e mesmo os nacionais mostram que o paciente que recebe esse tratamento, ele tem uma melhoria na sobrevida, ou seja, aumenta a vida livre da doença, a sobrevida saudável, digamos assim, e é um tratamento que, fazendo a diferença, ele é subpago, assim, digamos, porque o que a gente recebe é infimamente menor do que nós gastamos. Mas não fica só você preocupado com esse problema, porque a tabela SUS não reajusta no todo o hospital fazem 12 anos. No seu departamento, é um departamento mais novo,
Então, nós estamos falando aí de mais ou menos 8 anos que não tem reajuste, mas no todo o hospital não tem reajuste fazem 12 anos. É um crime isso, porque tudo sobe, começando pelo salário que todo ano passado reajustamos em 9,75 o salário e nada tem reajuste que nós fazemos. Mas o que eu achei importante, Wilson, eu sei você nesse programa, é mostrar o Brasil inteiro o tanto que é importante um projeto de câncer que tem um todo, que tem toda a visão, todo o tempo durante o andamento do cuidado do paciente e por isso não se deve fazer serviços em lugares que não sejam completos, porque ele além de pode ser mutilado 2 vezes, porque ele tem a chance de erro é muito maior, isolado da precisão que esse departamento oferece para o tratamento. Então, o programa, e esse departamento foi convidado para vir fazer parte do programa, porque nós estamos ensinando gestão para outros hospitais, estamos mostrando os caminhos que nós fazemos para ter o êxito e ter a bênção de Deus. E se nós não procurarmos fazer tudo que é certo, você não agrada a Deus, não adianta. E nosso público é 100% pobre e SUS, né? O SUS é universal, são para todos. A maioria é muito pobre, talvez 50% não tem dinheiro para comer quando chega aqui. Mas num todo a gente percebe que todos têm o valor e sabe da importância desse departamento que é a medicina nuclear. Você acha que o paciente tem essa visão da importância que é ele passar pela medicina nuclear durante o tratamento? Sr. Henrique, é igual o senhor falou, a medicina nuclear ela não é muito bem difundida. Então, quando os pacientes chegam para a gente, e às vezes... Eles perguntam por que tem que ir lá. E aí eles chegam lá e falam assim, porque eles já ouviram falar de raio-x, de ultrassom. A hora que chega lá, às vezes ele tem dificuldade até de pronunciar o nome cintilografia, né? Porque é desconhecido deles. E vários deles, por esse desconhecimento, eles chegam lá pra gente, às vezes eu tenho que pegar o paciente, levar dentro da sala, mostrar o equipamento, que ele não tem noção do que é aquilo. E às vezes ele nem quer fazer o exame. Curiosidade de saber, porque não é uma rotina dos hospitais aí fora, como o senhor mesmo colocou. Então, assim, mas a hora que termina o exame, e às vezes durante a entrevista da enfermagem, ou mesmo na entrevista médica, a gente explica o porquê do exame, o que a gente vai ver, por exemplo, uma cintilografia óssea, a gente explica que através de 1 ml, de uma injeçãozinha que ele recebe, a gente vai conseguir ver todos os ossos do corpo dele, ele fica assim, maravilhado, né? Fala, como assim? Então a gente mostra, a gente fala, às vezes a gente pega o exame, um exame pronto e mostra, porque tem alguns que nem acreditam mesmo. Então assim, não é conhecido, é de extrema importância e quando ele chega aqui, o primeiro exame, como o Dr. Marcelo, o Dr. Wilson mesmo colocou, a gente não faz um único exame desse paciente, a gente acompanha ele todo o tratamento dele dentro do hospital. Seja desde o diagnóstico, quando ele chega para a gente ver ele no todo, como durante o tratamento a gente acompanha ele para ver as toxicidades, para ver as evoluções, ou mesmo quando ele volta passando mal, que teve alguma intercorrência, a gente investiga para ver se a doença não está progredindo. Então aí ele volta para mim com uma outra tranquilidade, né? Quando ele chega lá, ele já reconhece, então ele sabe. Eles reconhecem a importância. Reconhecem. A primeira vez ele chega, ele fica bem assustado, mas na segunda e na terceira, nas demais vezes que eles chegam lá, eles já chegam muito tranquilos, sabendo que a gente está fazendo o melhor por eles e que o departamento é de extrema importância para a rotina de tratamento e para a vida dele aqui dentro do hospital. O programa eu queria mostrar nesse programa a importância de um centro de alta complexidade completo. E esse hospital e alguns outros são realmente hospitais que merecem crédito por serem totalmente completos. E nós estamos vivendo agora esse ano um momento único de estar com os equipamentos chegando mais 4 aparelhos novos, graças a doações de emendas parlamentares, que deu condições que a gente renovasse o nosso acervo. Então, nós estamos muito chiques. Marcelo, nós estamos acabando o programa, o terceiro bloco. O que você queria, resume em poucas palavras, o orgulho que você tem da medicina nuclear? Bom, nesse ano eu completo 15 anos de fundação. Nesses 15 anos eu vi muitas coisas. Eu acho que, se eu fosse resumir numa frase, seria: eu tenho orgulho de estar aqui, eu tenho orgulho de trabalhar aqui,
particularmente na minha vida, foi um divisor de águas. E a Fundação Hospital do Amor, ele contempla o que eu buscava na minha vida, né? Esse tipo de atendimento, esse tipo de trabalho. E associado a isso, quando a gente faz esse trabalho com amor e a gente recebe essa bagagem de qualidade, de equipamentos, de equipe, né? É quase que um sonho completo, Sr. Henrique. Então, se fosse resumir hoje, particularmente como médico, como ser humano, eu acho que eu estou no lugar certo, na hora certa. Eu me identifico muito com a Fundação, com a maneira de se trabalhar e com a chegada desses novos equipamentos, como o senhor colocou, acho que a gente só vai ganhar com isso. E mais ainda ganha o paciente, que é o nosso produto final. Que é o nosso caminho, o nosso motivo de estar todos aqui. Exatamente. Doutor Wilson, uma palavra aí só para resumir para nós, o que significa o Hospital do Amor no seu trabalho. Sr. Henrique, é muito gratificante estar trabalhando aqui também. Como o Marcelo bem disse, a gente entende a filosofia do hospital, a gente veste a camisa e a gente luta pelo nosso paciente. A gente quer oferecer para ele o melhor que a gente pode fazer. Dentro da medicina nuclear, a gente sabe que a gente tem algumas limitações, como a gente comentou aqui, do SUS não pagar todos os exames, todos os tratamentos, mas mesmo assim a gente sempre está lutando, está buscando alternativas para oferecer o melhor para esse paciente. E é isso que a gente faz, é isso que a gente acredita e é isso que a gente trabalha todos os dias. Tá bom, muito feliz. Nós estamos terminando já o terceiro bloco, mostrando para vocês com o tanto que nós temos orgulho. Os três aqui são extremamente orgulhosos e extremamente fechados, assim como acham que o departamento deles é uma família única, de tão importante, da forma amorosa que eles têm, o orgulho que eles têm, são extremamente orgulhosos do que eles fazem. Então eu queria mostrar para o Brasil inteiro o tanto que é importante um hospital completo, um hospital com as condições de oferecer o que é honesto durante o tempo todo do tratamento do paciente e a precisão que nós oferecemos. Esse era o motivo que eu queria mostrar a importância da medicina nuclear para o Brasil inteiro. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por assim